Está a decorrer mais uma edição do concurso EDP University Challenge. É uma iniciativa que pretende aproximar as universidades do mundo empresarial através do desenvolvimento de ideias e projetos em várias áreas do saber. O jornalista Rui Silva conversou com os organizadores do concurso. Começou há 13 anos, em 2007, o EDP University Challenge. É uma iniciativa da EDP destinada a estudantes universitários que engloba este ano 7 países. Um concurso à procura de ideias para a empresa desenvolver. Vamos debater a edição deste ano, que tem algumas novidades, e à mesa estão Ana Sofia Vinhas, diretora de marca da EDP, e Telmo Vieira, que é coordenador deste EDP University Challenge, é também sócio da Prémio Valor Consulting e professor no Instituto Superior de Economia e Gestão. Telmo Vieira, a ideia deste concurso foi sua. O que é que o levou há 13 anos a desafiar as empresas a estabelecerem parcerias com as universidades? Olá. O que me levou a ponderar nisto inicialmente foi há muitos anos atrás. Estava eu no meu segundo ano de licenciatura em Gestão no ISEG, Universidade de Lisboa. Na altura tive que fazer um trabalho, um case study, que eu achei que era demasiado conceptual, bastante distante da realidade portuguesa, e disse a mim próprio, se eu algum dia der aulas, irei procurar dar aos alunos case studies o mais concretos possível, o mais aplicados possível e de empresas preferencialmente nacionais. E, portanto, estava eu no meu segundo ano da faculdade como aluno. Os anos passaram, fui convidado para lecionar no Departamento de Gestão do ISEG, Universidade de Lisboa, e quando surgiu a oportunidade, procurei precisamente pensar que projetos que case studies é que eu poderia dar aos nossos alunos com implementação prática em empresas concretas. Na altura, fiz uma reflexão que a empresa é que faria sentido convidar para este desafio, para esta parceria, e que na altura a ideia já era uma parceria de longo prazo, e a empresa que desde logo pensei foi a EDP. Bateu à porta certa, não? Exatamente. Portanto, fui bater à porta da EDP, não conhecia rigorosamente lá ninguém. Tive a sorte de falar com o Dr. Paulo Campos Costa, que achou a ideia bastante interessante, pois na altura apresentou também o Dr. António Mexia, que também considerou a ideia com potencial. Não houve percalços nessa altura? A abertura foi total ou Foi. empresa... Desde a primeira hora que eu acho que a empresa assumiu que isto era um tema estratégico, que era um tema importante, porque hoje em dia, felizmente, o país evoluiu e hoje em dia há uma proximidade maior entre as empresas e a academia, mas há 13 anos atrás não havia. E, aliás, era uma das críticas que era frequentemente apontada a Portugal, para alguns estudos, inclusive de universidades norte-americanas, era este grande distanciamento que nós tínhamos entre a academia e o mundo empresarial. E, portanto, a EDP, na altura, rapidamente percebeu que era uma oportunidade que existia e, para mim, era a empresa que, efetivamente, eu mais queria que fosse o parceiro estratégico do projeto. E não havia espaço para percalços, se me permitem, porque faz parte e sempre fez parte da estratégia da própria EDP, esta aproximação ao mundo universitário. Portanto, quando a ideia surgiu, percebemos claramente que era um casamento perfeito. Mas antes já a EDP tinha relações com as universidades? Estávamos a começar a fomentar precisamente essas relações. Portanto, quando o projeto surge, pensámos, é o projeto perfeito para, pelo menos aqui no território nacional, em Portugal, começar a dar esses primeiros passos. Claro, como qualquer casamento, temos tido altos e baixos, entre aspas, no sentido até de melhorar, porque o grau de exigência do Telmo e acho que criar parceiros, encontrar parceiros com a qualidade e exigência, como o caso do Telmo, só traz mais valias para qualquer empresa, porque o grau de exigência, a credibilidade, obriga-nos a crescer e a fazer cada vez mais e melhor. Nesse ano, o que é que fizeram? Nesse primeiro ano? Eu só ia um pouco atrás. É inteiramente verdade o que está a ser referido, e eu acho que o que tem marcado a diferença neste projeto ao longo dos anos é, desde logo, a forma como nós encaramos o projeto. Encaramos o projeto como algo estratégico, como algo que é um valor acrescentado para a EDP, para as universidades, mas também para os países em que está inserido. E é isso que tem feito as universidades aderir de uma forma bastante significativa. Quando nós olhamos, por exemplo, nas cerimónias da apresentação dos projetos e nós vemos o trabalho que está desenvolvido, estão por vezes 200, 300, 400 horas de trabalho. E não apenas dos alunos, mas também dos docentes. Ou seja, por parte dos docentes, houve um envolvimento grande
no projeto. Isso é algo que, efetivamente, é claro que isso obriga-nos a puxar o projeto para cima, obriga-nos a um grau de exigência elevado, e daí que, tipicamente, as universidades que mais participam e com desempenho diferenciado, claramente são as melhores universidades. E, portanto, esse tem sido também um enfoque do projeto. Eu há muito tempo que deixei a universidade, mas imagino que, neste momento, sejam imensas as propostas que chegam à academia para desenvolvimento de projetos, concursos para aqui, para ali, trabalhos, etc. Como é que um professor consegue motivar os alunos com, imagino, a tal diversidade grande que exista de propostas? Ora bem, eu acho que há um ponto relevante que é: os alunos hoje em dia estão informados. Enquanto que há uns anos atrás, se calhar, nós, quando fomos alunos, estávamos menos informados, os alunos hoje têm acesso a uma manancial de informação que nós não tínhamos. Ou seja, os próprios alunos vão ver qual é que é o potencial que um projeto tem. Eu posso lhe dizer que, se for hoje a qualquer uma faculdade em Portugal, vai ver que há N desafios que são propostos, mas há um desafio que é a referência, que é este, que é o EDP University Challenge. Isso é facilmente, digamos, constatável quando nós vemos o que é que são as cerimónias e qual é que é o envolvimento das faculdades. E o que é que faz a diferença? É o nome da empresa, o estatuto da empresa? Eu diria que são vários fatores. Naturalmente que a marca EDP é uma marca muito forte, indiscutivelmente. Isso naturalmente que é um fator cativante, quer para os professores, quer para os alunos, mas também os próprios temas. Nós todos os anos, ou ano não, nós normalmente ajustamos os temas. É pouco estava-me a perguntar como é que foi o projeto na primeira edição. Na realidade, o projeto começou ainda em 2006, portanto a cerimónia foi depois em 2007. E o tema na altura foi EDP e as energias renováveis, um futuro lado a lado. E, portanto, foi esse o mote, portanto, da primeira edição. Portanto, por um lado, nós temos ajustado os temas ao longo destas 3 edições. Por exemplo, nos últimos anos, temos vindo a dar muito mais importância à questão da tecnologia, porque hoje em dia claramente caminhou-se para a tecnologia e, portanto, como estávamos a referir, este ano o tema é, relativamente a Portugal, é a loja EDP Comercial do Futuro e foca, digamos, em aspectos muito concretos, como sejam a integração do mundo físico e do mundo digital e a questão também da realidade aumentada nas lojas, em que um dos pontos importantes é a demonstração do produto, por exemplo, o controle de tráfego e, por exemplo, o tracking de emoções. Ou seja, claramente o projeto tem vindo a ajustar-se, o projeto tem vindo a evoluir. No Brasil, temos concretamente o tema este ano é a Casa do Futuro, e que liga bastante com a Casa Inteligente e que tem a ver com aspectos que no Brasil começam agora, portanto, também a dar os primeiros passos. Por exemplo, a questão da mobilidade elétrica. É claro que o Brasil não está ao nível da Europa em termos de mobilidade elétrica. Aquele anúncio que a RTP agora está a passar sobre a questão de mobilidade elétrica e que eu acho fantástico, no Brasil eu diria estaria ainda antes do tempo. Mas é importante começar também a olhar para o Brasil como um mercado grande e, portanto, o tema que este ano estamos a pôr é a Casa do Futuro, em que uma das componentes pode ter a ver, por exemplo, com a mobilidade elétrica. E temos todas as principais universidades a participarem ativamente no projeto. E isso é um fator bastante motivante. Eu acabei de vir do Brasil há 3 dias atrás e, só para dar uma noção, tive uma reunião pessoal com a reitora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, que é simplesmente a melhor escola de engenharia do Brasil. Portanto, é uma das escolas que está muito bem colocada em termos internacionais. A senhora fez questão de falar comigo pessoalmente, receber-me pessoalmente, falar um bocadinho sobre o projeto, o desenvolvimento, enfim, e é bastante gratificante ver também do lado das escolas o quanto estratégico este projeto é para esta relação que, de facto, deve existir entre o mundo académico e o mundo empresarial. Deixe-me fazer um ponto de situação para localizar os nossos ouvintes que estejam menos familiarizados com este concurso. Ana Sofia Vinhas, este EDP University Challenge é, tal como o nome diz em inglês, um desafio às universidades para desenvolverem projetos sobre estes temas de que falámos em 3 geografias diferentes, em Portugal, no Brasil e depois nos países, ou em alguns países onde a EDP Renováveis está presente, no caso Espanha, França, Itália, Bélgica e Reino Unido. Temas diferentes em cada uma destas geografias, naturalmente, imagino, adaptados à realidade da EDP nesses locais. À realidade da EDP e à realidade do próprio setor da energia. Estes trabalhos, pôr um corpo docente com os seus próprios alunos a pensarem em temáticas que fazem parte e que são o futuro dentro da energia, é uma mais-valia para a própria empresa,
mas é uma mais-valia também para o setor. São momentos de reflexão, de preparação, como há pouco o Telmo partilhava connosco. Este desafio faz parte das cadeiras curriculares dos próprios alunos, portanto não é um trabalho extra que têm que fazer, não. Estamos a falar de uma disciplina cuja avaliação pode ter uma ponderação bastante elevada à realização deste trabalho, portanto o que obriga a um envolvimento maior do próprio corpo docente e dos alunos, mas e esse envolvimento não tem que se traduzir necessariamente em qualidade, mas os anos têm provado, e o Telmo pode-me corrigir, tem-se de facto traduzido em qualidade. E em boas ideias para a empresa aplicar? Claro que sim. Em boas ideias para a empresa pensar, refletir e depois definir também o seu modelo de negócio, e às vezes pode não ter aplicação naquele ano imediato, mas é uma ideia que fica guardada e que pode ter uma execução. Consegue dar-nos exemplos? Há uma ideia, aquela que eu me lembro assim automaticamente. A EDP tem 2 grandes áreas de ativação de marca, que é a música e o desporto. Eu não sei dizer concretamente qual é que foi um ano, mas um projeto que era o Xiringuito, que foi um projeto que ganhou em Espanha e que era criar um espaço de ativação para a marca EDP que fosse alimentado com energia renovável. Neste caso eram eólicas. E nós aplicámos isso. Na ativação da marca EDP num campeonato de surf. Portanto, às vezes são ideias que, naquele ano, essa ideia foi uma das ideias vencedoras em Espanha e foi implementada em Portugal. Há outras ideias que naquele ano não é oportuno serem implementadas, mas que ficam bem guardadas e que depois acabam por ter concretização, não é? Eu acrescentaria aqui um ponto bastante importante, ao que a Ana Sofia Vinhas referiu, que é: têm surgido aqui ideias que, por um lado, são importantes para a empresa, mas também são importantes para regiões, e concretamente a região do Baixo. Para lhe dar uma ideia... O que a EDP tem a ver com isso? A EDP, portanto, tem uma barragem na região do Baixo Sabor e está... Mas o museu não era da empresa? Não. E tem tudo a ver. Foi uma sugestão de um grupo de trabalho e que o presidente de um dos municípios da região integrante do Baixo Saporto imediato disse: isto tem todo o interesse. Está a dizer-me que as ideias que saem da universidade não são apenas para valorizar, não são exclusivamente para valorizar a empresa? Tem a ver com a valorização das próprias zonas onde a empresa tem ativos. Ou seja, neste caso tínhamos uma barragem. Neste ano específico o desafio era como desenvolver e criar iniciativas que permitam o desenvolvimento da zona do Baixo Sabor. Como sabe, uma zona onde a EDP tem a construção de barragens. Portanto, às vezes não tem necessariamente a ver com uma área específica da nossa ação de negócio, mas sim em desenvolvimento de uma localidade, uma região onde a EDP tem uma área de negócio. No caso que aconteceu aqui. No caso deste ano, por exemplo, a Loja do Futuro em Portugal, é a empresa que vai ficar com os direitos dessas ideias que vierem por aí, ou podem ser também aplicados, a ideia pode ser aplicada a outras empresas? Vamos ver que ideias é que vêm, não é? Acho que esse é o grande desafio. Eu ainda gostava de voltar ao ponto anterior, de facto, que é a questão do desenvolvimento regional ou do desenvolvimento local. E de facto a EDP é uma empresa que tem apostado, como sabe, bastante em termos de responsabilidade social e corporativa, portanto, ao longo dos anos, e o projeto foi desenvolvido nesta região, que é uma região com um índice de desertificação muito elevado, com algum desemprego elevado, envelhecimento, e houve outro projeto que eu acho que é um projeto marcante e gostava de mencioná-lo, que basicamente era criar uma plataforma em que pessoas de diferentes países pudessem vir a Portugal estar, por exemplo, 1 ou 2 semanas com idosos da região do Baixo Sabor. Esta ideia é fantástica, porque contribui para minimizar o isolamento social, ainda tinha um pequenino modelo de negócio associado que as pessoas podiam receber algum dinheiro, tipo 200 euros, para terem lá pessoas de outros países, e isto é claramente criar valor acrescentado numa região que tem que procurar isso mesmo, tem que procurar valor acrescentado. E qual é que o custo de implementação? É muito baixo, ou seja, por vezes nós olhamos, enfim, para os projetos e dizemos: é muito caro, não posso implementar, mas há ideias que são de facto muito acessíveis e que não têm praticamente custo de implementação, e é isto que o EDP University Challenge tem permitido ao longo dos anos, que é o surgimento de ideias diferenciadas, inclusive com um custo de implementação muito baixo. E vemos aqui qual é que o impacto regional que tem. Só para lhe dar uma ideia, os 4 municípios da região do Baixo Sabor estiveram empenhadíssimos no projeto durante estes 3 anos. Fizeram parte do júri, os presidentes dos 4 municípios estiveram sempre a participar ativamente no projeto, e é gratificante nós olharmos e vermos: podemos dar um contributo relevante para o país numa região que de facto precisa de um bom contributo, e naturalmente a EDP, como empresa socialmente responsável,
desde a primeira hora, quis dar esse contributo. Ana Sofia Vinhas, em relação àquela questão anterior, está relacionado naturalmente com a propriedade intelectual da ideia, não é? É tudo passível de aplicação para a sociedade? E eventualmente até para a concorrência, digo. Acreditamos que sim. Acreditamos para a concorrência, que também pode acontecer, pode ser um novo modelo de negócio. Nunca se sabe. Aliás, começou por referir isso no início, não é? Exato. Que era também a busca de novos modelos. Mas acreditamos que sim, que é tudo passível de implementação, que é tudo passível de acrescentar valor. Estamos com muitas expectativas quanto aos temas e aos desafios deste ano. Porque se pensarmos o que é uma loja do futuro, a loja da EDP comercial no futuro, às vezes achamos que já fizemos tudo e que já inventámos tudo e de repente percebemos que não, que ainda há muito a fazer. Como é que é esta ligação entre aquilo que é a tecnologia e o lado humano? Como é que eu torno a minha marca cada vez mais próxima dos meus clientes, mas também ao mesmo tempo torno a minha loja mais eficiente, mais rápida e no fundo, como as pessoas gostam também de tecnologia, porque tecnologia é sinal de inovação, é sinal também de poupança, muitas vezes, não é? De recursos, não é? Justamente, este tema parte do princípio de que haverá uma loja no futuro, quanto mais não seja virtual, ou é uma loja física? Se pensarmos às vezes um bom site, e no caso do site da EDP Comercial, que tem um bom site, já não deixa de ser uma loja no futuro, não é? Porque podemos fazer compras online através do nosso site. Eu posso dar a contagem do meu contador através também do site. Portanto, há já esta relação digital. Eu acho que o paradigma é mesmo esse. Como é que tornamos esta relação tão digital, mas ao mesmo tempo continuamos a comunicar olhando olhos nos olhos como nós os dois estamos a fazer agora? E como é que se estabelece essa relação sem perder o lado emocional? O lado emocional de uma empresa e o lado emocional de quem é cliente dessa empresa. E nós não estamos a falar, nós não, como é óbvio, nós não vendemos ténis, que eu compro os ténis, comprei agora os ténis e vou já usá-los e são muito giros e toda a gente comenta os meus ténis são muito giros. Estamos a falar de uma empresa que vende um bem essencial para as pessoas, mas que as pessoas só se lembram que ela faz parte da vida delas quando ela falha, não é? Quando de repente alguma coisa acontece e eu não tenho eletricidade em casa ou gás em casa e não posso fazer o meu café de manhã e que chatice, não carreguei o meu telemóvel. Portanto, essa relação e que as pessoas se lembrem que eu existo, atenção, eu existo, mas não existo só nos momentos em que tu te lembras, existe muito mais do que isso. E esse é um trabalho que se vai construindo e projetos como este, como o EDP University Challenge, e por isso é que escolhemos esta temática e esta visão fresca, esta visão sem medos. Nós acreditamos que estes estudantes orientados por professores, com certeza, e acreditamos no corpo docente em Portugal, que eu acho que é uma coisa que também é, não só em Portugal, no caso da EDP, mas especificamente em Portugal. É uma visão fresca, sem pudor, sem preconceito ou pré-conceito, que nos permite sempre dar um passo em frente. Professor Telmo Vieira, isto é um concurso que abarca várias áreas do saber, não necessariamente a engenharia no Brasil, como referiu há pouco. Sim, mas permitam-me só ainda ir aqui um ponto, que é a questão da propriedade intelectual. Para nós docentes e para as universidades é provavelmente a matéria mais importante, a questão da propriedade intelectual. E desde o primeiro momento com a EDP, que está perfeitamente assumido que a propriedade intelectual é dos autores. Ponto. Ou seja, não há, por parte de qualquer universidade, qualquer docente, qualquer receio, qualquer aluno, que irá perder a propriedade intelectual. Se existir um projeto que exista de facto interesse em ser implementado, a EDP irá encetar um conjunto de conversações com a universidade, com o docente e com os alunos para chegar a um acordo para a implementação do projeto. Ou seja, a propriedade intelectual é das pessoas. Porque isso é um ponto que, para nós docentes, é um ponto muito sensível. Áreas de saber. Exatamente. O outro ponto que eu, de facto, enfatizaria aqui, que é a questão do digital e do pessoal. Ora bem, nós vivemos no mundo digital, indiscutivelmente, mas todos nós sentimos, por vezes, a necessidade de uma interação mais pessoal. Como dizia a Ana Sofia, olhar olhos nos olhos, não é? Todos nós gostamos, estamos aqui, não é? Podemos estar por Skype, mas estamos aqui presencialmente e é muito mais agradável estar presencialmente. E mesmo a nível académico, eu sou professor entre outras disciplinas, de marketing estratégico. E eu discuto-se muito esta questão, de facto, dos canais. Portanto, quais é que são os canais atuais, quais é que são os canais no futuro. E eu posso lhe dar um exemplo muito interessante. Há dias estive a visitar um museu no Rio de Janeiro, que é o Museu do Amanhã. É o museu mais interessante que alguma vez visitei em toda a minha vida. E faz precisamente a ponte entre o mundo físico e o mundo digital. E foca nas áreas de sustentabilidade principais, que é a energia, a água, os resíduos
e a demografia. São as áreas principais em termos de, digamos, do desenvolvimento mundial. E este projeto, lá está, focando na área de energia, foca numa das principais utilities que para nós, seres humanos, é crítico, que é o que é a energia hoje, amanhã, e de que maneira que ela é sustentável, e de que maneira que ela é partilhável, e de que maneira que ela é acessível a todos nós, cidadãos. E com segurança. Esse é um ponto também fundamental, a questão da segurança, quando falamos das public utilities. Neste concurso já participaram, nestas 12 edições, nos últimos 13 anos, quase 4.000 estudantes, mais de 1.000 equipas e mais de 400 professores. Agora, com o alargamento das geografias aos outros locais, como disse, aos outros países onde a EDP tem empresas, Ana Sofia Vinhas, nota-se uma diferença nos temas, isto é reflexo, como abordámos há pouco, das necessidades da empresa, das realidades locais. Por exemplo, nestes países de Espanha, França, Itália, Bélgica e Reino Unido, já estamos na energia do futuro. Comparando com o tema em Portugal, que é a loja do futuro, estamos num ponto de equilíbrio ou Portugal está à frente? É uma pergunta bastante pertinente, na minha opinião. Mas isso íamos entrar na análise dos mercados de energia nestes diferentes países, que eu acredito também não é o nosso foco agora. Isto tem a ver com o próprio também posicionamento, mas também com a maturidade dos mercados de energia. Atenção, isso também é um ponto em análise quando é escolhido o tema, mas também com o posicionamento da própria empresa. Nos países que referiu, França, Itália, Bélgica, Reino Unido e Espanha, a porta de entrada, ou o canal de entrada, é através da EDP Renováveis, portanto, é através da nossa empresa, que é a EDP Renováveis, e então, e aqui o desafio não podia ser outro, senão, de facto, como é que vamos criar esta energia do futuro. E o que nós esperamos são novas ideias de produção de energia renovável, e às vezes podem ser ideias tão simples, e que tenham uma ligação direta ao dia-a-dia, e que tenham... é o caminho, de facto, da sustentabilidade, que pode passar por simples ideias com simples passos. Portanto, é essa a nossa expectativa. Uma universidade portuguesa pode concorrer a este concurso de Espanha, por exemplo? Não. Ou seja, em Portugal não só pode, Portugal, no Brasil só não Brasil. Pode numa primeira fase. Ou seja, para concorrer para a cerimónia local, as universidades portuguesas concorrem com as universidades portuguesas. Como foi referido, no final vamos ter uma cerimónia global e aí sim, portanto, aí as várias geografias estão a competir entre si. Portanto, os 3 melhores projetos de Portugal, do Brasil e de Espanha irão estar a competir numa final global. E, portanto, aí sim, portanto, uma universidade portuguesa estará a competir com universidades de outros países nessa segunda fase. Que é por uma questão de transparência e dar mais oportunidade a diferentes universidades. Exatamente. Daí as temáticas serem diferentes e daí a razão pela qual achamos que as universidades portuguesas devem concorrer ao concurso em Portugal, no Brasil, em Brasil, para dar mais oportunidades. Em outubro havemos de saber quem é o vencedor deste prémio. Deste prémio. Exatamente. Que é uma grande novidade. O prémio é uma viagem a Silicon Valley. Para fazer o quê? Pois, não é apenas uma viagem. Não é viajar, não é ir para cá, para a Califórnia, não é? Exatamente, a ideia não é propriamente ir só viajar. Também viajar, obviamente, mas, como sabe, Silicon Valley é das regiões mais empreendedoras do mundo e tem todo um ecossistema de inovação criado e que funciona bastante bem. Uma das ideias que nós temos é, inclusive, o professor e os alunos vencedores poderem estar, por exemplo, na Universidade de São Francisco, que é uma escola na região de Silicon Valley, muito focada nesta área que tem a ver com a inovação e com o empreendedorismo, mas depois temos outras ideias. Por exemplo, queremos levar o professor e os alunos a visitar a Google, que é um espaço maravilhoso. Eu tive a oportunidade de já lá estar com os meus alunos do MBA do ISEG, Universidade de Lisboa, e foram 2 semanas fantásticas. Outra ideia que também temos é dar a possibilidade, quer aos alunos, quer ao professor, de poderem apresentar o seu projeto a possíveis investidores. Existe um local que se chama Plug and Play e que é uma referência mundial onde são apresentados projetos, ideias inovadoras. E alguns deles com possibilidade de financiamento imediata. Eu, quando lá estive com os meus alunos do MBA, tive a sorte de assistir a algumas apresentações e estavam lá investidores que de imediato manifestaram interesse em participar no capital de umas startups que estavam a ser apresentadas. Ou seja, é uma experiência mais do que, digamos,
do que outra coisa qualquer. É uma experiência única dos alunos lá irem, do professor visitar também claramente a região que é o benchmark a nível internacional em termos de startups e de empreendedorismo, e de onde são originárias algumas das principais empresas que conhecemos, como por exemplo a Google, como por exemplo a Cisco, enfim, empresas... É uma oportunidade de networking espantosa também. Não é? Sem dúvida. Só é importante dizer que as inscrições são até o final do mês. Portanto, vale a pena sair do nosso conforto do sofá. Portanto, é um apelo às inscrições e que, de facto, os estudantes saiam do conforto do sofá e participem no EDP University Challenge. Aguardamos para conhecer os vencedores da edição deste ano do EDP University Challenge. Como disse, há de ser lá para outubro. Pelo verão ainda devemos ter as finais regionais deste concurso que está presente em 7 países. Um debate moderado pelo jornalista Rui Silva.